Irmãos, eu queria pedir a atenção de vocês, assim, que você preste bastante atenção, porque eu creio que esta palavra vai abençoar muito a vida de vocês. Quando a gente vem para a igreja, a gente tem uma preocupação enorme com a mudança de vida. A gente quer ter uma vida santa, a gente quer fugir do que é errado, a gente quer fazer o que é certo. E lógico, o Espírito Santo nos incomoda e nos faz desejar isso. É natural que todo mundo que vem para a igreja queira uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. A gente tem alertado aqui na igreja muitas vezes com relação aos exageros, né? A gente tem falado muito sobre doutrinas de homens, exageros de homens, regras de homens. São coisas absurdas que a gente vê aí muitas vezes, que distorcem, que fogem muito daquilo que a palavra nos ensina. Então a gente tem que tomar cuidado, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós não somos escravos de ninguém. E eu não tenho que passar para vocês a minha filosofia, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Eu tenho que ensinar a vocês a palavra, é o que está na palavra. Por que nós não impedimos ninguém de cear? Porque ninguém pode julgar o que está no coração de ninguém. Porque a Bíblia não me manda proibir ninguém de cear. Porque Jesus disse, de maneira alguma lançarei fora o que vem a mim. Por que a gente não batiza criança? Porque a gente não vê crianças sendo batizadas na Bíblia. Tudo que a gente faz tem que estar de acordo com a palavra, sem exageros, sem, sabe? Senão a gente começa a criar coisas assim, olha, não pode. Há pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, existia uma igreja no Brasil, uma igreja muito abençoada, que é responsável pela salvação de talvez milhões de pessoas, mas se o homem tivesse sem chapéu, ele não era abençoado, ele tinha que usar chapéu. Quando eu era criança, eu me lembro que ainda era assim, os homens da igreja usavam chapéu, tinha que usar chapéu. Quer dizer, onde é que está na Bíblia que o homem tem que usar chapéu? Eu já fui muito criticado por não usar gravata, eu detesto gravata, né? Gravata, quem gosta de gravata aqui? Acho que ninguém gosta de gravata, né? Mas achavam que eu, como bispo, como pastor, tinha que usar gravata. Quer dizer, um troço que não tem nada a ver com a palavra. Muitas vezes as pessoas implicam com quem usa tatuagem, e implicam com besteiras. Teu corpo vai virar pó, meu irmão. Sabe, esse negócio de tatuar, eu não uso porque eu não gosto. Porque eu mudo muito, sabe? Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra. Eu sou uma metamorfose ambulante. Então se eu botar, se eu registrar alguma coisa no meu corpo, amanhã eu já não gosto mais, eu quero mudança e não dá para mudar, e eu não gosto disso. Além do mais, você, quando está novo, você faz uma tatuagem linda de uma onça nas costas, com o passar dos tempos, aquela onça vai virando um maracujá, né? Com o passar dos tempos, a onça vai murchando, vai virando uma preguiça, sei lá, um outro bicho qualquer. Então eu não gosto de usar, mas não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com fé, tá? Então a gente precisa entender que há sim uma responsabilidade de todo cristão de procurar ter uma vida digna, de melhorar a sua conduta e de adequar a sua conduta à fé cristã, à doutrina cristã. Entretanto, a gente precisa tomar bastante cuidado com a síndrome de Natanael, que é o tema da nossa mensagem hoje. A gente precisa tomar bastante cuidado, porque às vezes você se cobra tanto para ser uma pessoa perfeita, que você acaba abandonando a obra, acaba deixando de fazer a obra de Deus, acaba se sentindo tão culpado que você nem consegue orar mais, nem consegue estar na presença de Deus. O resultado disso é você muitas vezes ir para o mundão, largar a fé, abandonar a fé.
Porque você é tão cobrado, quando na verdade, o próprio Deus, Ele não acredita que você vá ser perfeito. Quando aquela mulher foi apanhada em adultério, foi levada até Jesus, as pessoas queriam apedrejá-la. Os religiosos da época queriam apedrejar aquela mulher. E aí Jesus, a gente conhece bem aquela passagem, Jesus estava escrevendo com o dedo no chão, e aí Jesus disse: aquele que tiver sem pecado algum, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus nivelou todos os pecados. Jesus colocou tudo numa bandeja só. Aquele que não tiver pecado nenhum, tem o direito de atirar a pedra. Mas se você tem algum pecado, mesmo que não seja o mesmo que ela pratica, então é melhor tu ficar na tua. Tu está com um telhado de vidro, então fica na tua. E todo mundo foi embora e ninguém mais acusou a mulher. Aí o Senhor Jesus disse para ela: vai, mulher, tua fé te salvou, vai e não peques mais. A pergunta que eu te faço: será que Jesus realmente tinha expectativa de que aquela mulher não pecasse mais? Se a própria Bíblia diz que isso é impossível, se a própria palavra do Senhor diz que isso é impossível, ou seja, Jesus sabia que ela ia pecar. E aí o Senhor Jesus diz para Pedro: Pedro, você me pergunta quantas vezes você tem que perdoar teu irmão que pecou contra você? Se é 7 vezes? Não, 7 vezes 7 vezes, ou seja, você tem que perdoar sempre. E se o Senhor quer que você perdoe, você sendo falho, você sendo pirracento, quem é pirracento aqui? Hã? Está vendo? Ele é sincero, ele é pirracento. Né? Nós sendo pirracento como somos, Jesus quer que a gente perdoe quantas vezes o irmão pecar contra nós? Você imagina ele, quantas vezes ele vai nos perdoar? Então a situação da santidade é o seguinte: você deve lutar para ser salvo. Aliás, você deve lutar pela santidade, não para ser salvo. Porque senão você vai estar inutilizando o sacrifício de Jesus lá na cruz. Você é salvo só porque Jesus morreu na cruz. Não é porque você corta o cabelo assim, assado, não é porque você se veste assim, não é porque você não fala palavrão, não é porque você não deseja mal para ninguém. Você é salvo porque Jesus morreu por você. O cristão tem essa mania de querer dar uma ajudazinha para Deus. Sabe, para ser salvo eu tenho que jejuar, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que consagrar minha vida e ser perfeito. Isso é papo furado, isso é religiosidade. Você tem que procurar ter uma vida digna porque você é salvo. Entendeu a diferença? Porque você é salvo, porque você foi perdoado por Deus, porque você foi abraçado por Jesus, então você deve procurar santificar a sua vida por amor e gratidão ao Senhor Jesus, mas não para ser salvo, porque aí você estaria ferindo a própria Bíblia. A Bíblia diz que a salvação não vem de vós, para que ninguém se glorie. A salvação, ela vem única e exclusivamente pela graça, ou seja, pela misericórdia do Senhor, mediante a fé. Aí você entende a salvação do ladrão na cruz. Ele não merecia, mas ele se arrependeu, entregou a vida dele para o Senhor Jesus, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não precisou provar nada. Então as pessoas ficam muito focadas nos erros que elas podem cometer, e elas priorizam a busca pela santidade. Isso é bom demais, mas a gente tem que tomar cuidado com a síndrome de Natanael. Você vai entender por que a síndrome de Natanael. Porque você não pode focar só nisso. Porque o ser humano, ele vai vacilar. Em alguns momentos da sua vida, você vai estar tão ungido, mas tão ungido, que você vai levantar a mão para alguém, você vai abençoar, a pessoa vai ser curada na hora.
Você vai estar tão bem com Deus que você fala Jesus, a lágrima começa a descer, a alegria do Senhor invade o teu coração. É bom demais quando você está nessa fase. Mas infelizmente, o ser humano, ele vacila, ele oscila. Então, se um dia você vai estar assim, o outro dia você vai estar mais ou menos, more or less, e outro dia você vai estar bem bad mesmo, bem mal, bem caído. Por isso que eu ensino sempre aqui, a tua aliança com Deus, ela não pode depender de você estar bem. A sua aliança com Deus não depende de você estar santinho. As pessoas dizem assim, não, mas para estar na igreja tem que ter uma vida santa. Isso é conversa. Os homens que viveram antes de nós, as mulheres que viveram antes de nós, também tinham suas fraquezas, também tinham suas limitações. É importante buscar a santidade? Sim. Quanto mais você buscar a santidade, mais você vai se tornar parecido com Deus. E mais Deus vai se sentir honrado. Isso vai repercutir na sua vida de uma forma ou de outra. Porém, essa não deve ser a única base da nossa fé. Tem gente que se afastou da igreja porque se acha impura demais. Tem gente que se afastou da igreja porque foi apontado, foi condenado. E você, olha o seu decote, olha a sua roupa. Quantas pessoas são julgadas na igreja de uma forma tão covarde, quando na verdade as pessoas tinham que estar sendo oradas, recebendo oração, porque um dia elas estavam bem. Aí um dia elas não estão bem, pancada nelas. É isso que a Bíblia ensina? Algumas igrejas, quando o cristão erra, ele é expulso da igreja. Muitas vezes é exposto, o pecado daquela pessoa é exposto, ela passa vergonha, e ela não quer saber de igreja nunca mais na vida dela. E é isso que a Bíblia nos manda fazer? Não. Esse não é o cristianismo que eu vejo na Bíblia. Não é o cristianismo que eu prego. Eu prego o cristianismo da graça, da misericórdia. O Senhor Jesus, na última ceia, estava comendo lá. Quem foi que comeu no prato dele? Judas. Se Jesus fosse agir como os cristãos de hoje, Jesus ia dizer assim, não, tira a mão do meu prato. Eu não vou deixar um ímpio, um impuro comer do meu prato. Ele comeu do prato com Jesus. Jesus já sabia de tudo. Ele já tinha recebido, já tinha feito trato lá das moedas, lá para trair Jesus. Então, o que é a síndrome de Natanael? Vamos entender o que é a síndrome de Natanael? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora. Tá? Pega a sua Bíblia aí. Para a gente começar a manusear a Bíblia Sagrada. A síndrome de Natanael tem a ver com o que nós vamos ler agora. João capítulo 1, versículos 43 ao 47. João capítulo 1, versículos 43 ao 47. Diz assim. Acharam? Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 ao 47. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele homem sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Quer dizer, ele estava apresentando Jesus para Nazaré, para Natanael. Jesus Nazaré, filho de José, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Filipe estava evangelizando, né? Chamando Natanael para conhecer Jesus. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Aí está um bom israelita. Cara, ó,
é o cara, Natanael é o cara, é um bom judeu, é um bom israelita. Só tem um detalhe, irmãos. Natanael sumiu do mapa. Ele não fez nada pelo reino. Ele não aparece mais nenhuma vez na Bíblia Sagrada, não fez nada de importante, não deixou nenhum legado. Ou seja, ele é o cara, ele é um bom israelita, é um bom judeu, é aquele cara perfeitinho, mas ele não deixou legado nenhum, ele não fez nada. Ele era apenas um homem bom, um homem religioso. E a pergunta é exatamente essa: o que ele fez pelo reino? O que ele fez de bom? Onde é que ele aparece na Bíblia fazendo alguma coisa de bom? Não aparece mais. Sumiu Natanael. Ele é um cara bom, mas fez nada. Então, o que é que eu chamo de síndrome de Natanael? É quando a pessoa se preocupa demais com a santidade. Detalhe, ela acaba até se frustrando, porque ela não vai conseguir chegar aos padrões que a Bíblia exige. Eu tive problemas aqui de jovens que queriam se afastar da igreja, porque cometeram pequenos erros. Não queriam mais vir para a igreja, porque estavam sentindo uma culpa tão grande, queriam se afastar da igreja. Bom, por que você não tem vindo aos cultos? Ah, bispo, porque eu passo muito tempo no banheiro. Cobrança, medo, pânico. Não estou dizendo que o pecado é uma coisa boa, entendam. Não me interpretem mal. Eu não estou dizendo que errar é uma coisa boa, mas é o que as pessoas... é o que mais preocupa as pessoas. E muitas vezes as pessoas se cobram tanto com relação a isso, que virou uma ferramenta do diabo para afastar as pessoas de Deus. Porque a pessoa vai para a igreja e ela fica: poxa, mas eu estou falando palavrão. Poxa, mas eu odeio tanto o meu marido. Quem odeia o marido? Não, não vou perguntar isso não. Eu odeio tanto o meu marido, ele me faz tanta raiva que eu peco. Eu peco, eu não consigo ter amor, eu não consigo perdoar, porque ele me faz muito mal. Que liberar perdão não tem nada a ver com o outro, tá? Tem gente que diz assim: eu vou liberar perdão por quê? Fulano não mudou? Não, o outro não tem que mudar. Você vai liberar perdão independentemente do que ele vai fazer. A ordem é liberar perdão. Se ele errar, é problema dele. Mas o fato é que as pessoas estão muito mais preocupadas, sabe, em apresentar um padrão. Isso é muito legal por um lado, é muito bacana que você se preocupe mesmo em ter uma vida de santidade, mas você tem que se conhecer, e você tem que saber que em alguns momentos você vai estar aqui, em alguns momentos você vai estar aqui, em outros momentos você vai estar lá no chão. E isso é importante para você se entender, e é importante também para você entender o irmão que está do teu lado. Porque o irmão que está hoje ungido, consagrado, orando por você, abençoando a sua vida, é amanhã o irmão que vai precisar da sua misericórdia, do seu carinho, da sua compreensão e da sua oração. Às vezes você olha para o irmão está do seu lado, enquanto ele estiver bem, aí você está lá: oh, esse irmão é o Natanael, olha só, né? E depois, quando o irmão vacila, você: está vendo aí, olha aí, começa a tirar pedras. Mas é isso o evangelho? Quantas vezes o Senhor vai perdoar você? Quantas vezes o Senhor vai ter misericórdia de você? Vai ter misericórdia de você infinitamente. Então Natanael era um cara bonzinho, um cara legal, está tudo bem, é o cara, olha só, o próprio Jesus reconhece que ele era um cara, um judeu, nota 10. Mas o cara, vamos agora analisar qual era o padrão comportamental
da igreja e das pessoas que viviam pela fé naquele tempo. Vamos analisar. Abre aí a sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 11, versículos 33 e 34. Hebreus, capítulo 11, é o capítulo da fé, versículos 33 e 34. Acharam? Diz assim, olha como era o padrão naquela época. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha o padrão dos cristãos daquela época, dos homens de fé, mesmo antes, no Antigo Testamento, no Velho Pacto. O padrão era de comprometimento total. Natanael, super bonzinho, mas não tinha comprometimento, o cara não fez nada de relevante. Passou a vida sem fazer nada de relevante. A fé sem obras diga para quem está aí perto de você, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então, na síndrome de Natanael, as pessoas só se importam em buscar a santificação, e elas acabam se frustrando, porque elas não conseguem alcançar esse padrão. Tem aquele momento que ela está bem demais, glória a Deus, mas tem aquele momento que ela vacila, aí ela quer largar tudo, não quer mais fazer a obra, ela não quer mais fazer nada, não quer mais vir para a igreja. É um erro grave. Eu ensino para vocês aqui sempre, não importa se vocês estão aqui ou estão aqui, a aliança não pode se quebrar. Vai ter épocas que você vai chegar aqui e vai chorar na presença de Deus, vai sentir a glória de Deus, e aquilo é bom demais, é gostoso demais. Já vai ter época que você vai chegar aqui e não vai sentir nada, porque isso depende do seu estado emocional, isso depende até de fatores biológicos, Então, é importante que você não quebre a sua aliança em situação nenhuma. Você está mal, é aí que você tem que estar na igreja mesmo. É ali que você tem que estar na igreja, para você se fortalecer. Certo? Então é importante você não apenas buscar uma vida com Deus, consagrar a sua vida, se santificar, mas é importante também que você tenha obras para apresentar, que você tenha frutos, que você tenha a consciência de que do seu interior fluem rios de águas vivas. Você tem que ter algo para apresentar para o reino. Aí você pega, por exemplo, separei aqui alguns exemplos aqui para lembrar disso. A prostituta Raabe. Ela era o quê? Uma prostituta, certo? Como Deus amou Raabe. Quando foram invadir a cidade lá de Jericó, o que fizeram? Deus mandou ela colocar uma fitinha vermelha lá na janela dela, e Deus disse, olha, ninguém toca na família de Raabe, hein? A Raabe é intocável. Você está entendendo? Porque Deus amou a Raabe com todos os erros dela. Por quê? Porque ela ajudou a esconder os espias que foram lá para espiar a terra. Obras. O Senhor não esquece. A fé sem obras é morta. A mulher que lavou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, na casa de um fariseu que era religioso. Aí o fariseu pensou assim, se Jesus soubesse quem é essa mulher aí, não ia deixar ela nem tocar nele. Religiosidade. O Senhor Jesus se sentiu honrado por aquela mulher estar lavando seus pés, enxugando com seus cabelos. Obras, atitudes, você consegue entender? Sem obras, a fé é morta. Você pega o exemplo, um exemplo bom que a gente tem na Bíblia, é o exemplo de Davi.
Davi estava longe de ser perfeito, gente. Davi cometeu erros. Davi matava gente que não acabava mais. Matava, pegava a espada e matava mesmo. O cara era bom de briga. Depois ele... Vai a gente falar mal da vida dos outros, né? Depois ele deu uma vacilada ainda mais grave ainda, com a mulher de Urias. Ele olhou para a mulher de Urias e falou: bicho manso, Urias está lá na guerra, eu vou pegar essa mulher. Pegou a mulher de Urias. Você note que o tempo passou, né? Mas o ser humano é o mesmo. E ele errou. E ele cometeu algo, assim, moralmente, extremamente reprovável, porque ele colocou ainda Urias numa frente de batalha para que ele morresse. Você sabe que a Bíblia diz que Deus não o deixou construir o templo, porque disse que havia sangue nas mãos dele. Eu não aprendi isso nos seminários que fiz, nos cursos de teologia que eu fiz. Isso é uma coisa um entendimento que eu tenho. O sangue que estava nas mãos de Davi não era o sangue das guerras, que ele matou muita gente na espada, mas era o sangue de Urias inocente. Aí o Senhor disse: olha, você vai comprar o material todo, vai preparar todo o material, mas você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo vai ser teu filho, que tem sangue nas tuas mãos. Davi era um cara errado. Não se pode dizer que Deus amava Davi porque ele era certinho, porque ele não era certinho. Mas ele era um cara comprometido com as coisas de Deus. Você vê desde o princípio, quando apareceu aquele gigante lá, o Golias, ele foi lá, os homens estavam tudo lá amarelando, tudo cheio de medo. Ele chegou lá e falou: vem cá, quem é esse incircunciso para afrontar as tropas do Deus vivo? A preocupação dele era que o gigante estava afrontando as tropas do Deus vivo. E ele não queria nem saber se ele ia morrer, se ele ia vencer. Ele falou: eu vou lá e vou lutar contra ele. Por quê? Porque ele está lutando contra as tropas do Deus vivo. Você vê que ele tinha um comprometimento com as coisas de Deus. E aí Deus diz que Davi tinha um coração segundo Deus, mesmo com todas as suas imperfeições. Está dando para entender? Ei, alô, está dando? Está recebendo aí? Ou está pensando nos seus boletos de amanhã? Deixa os boletos para amanhã. Está compreendendo? É importante que você entenda que a buscar a santidade é bom. Quanto mais você buscar, você vai melhorando o seu padrão. Pode ser que amanhã você passe por um momento difícil, complicado. Está tudo bem, faz parte, você é ser humano. Nunca quebre a sua aliança. Agora, uma coisa que Deus valoriza são as suas obras pelo reino. Quem recebe essa palavra? Você está entendendo? As suas obras pelo reino. Você vê um outro exemplo que é muito comum, que é assim, a gente falar dele, que é um baita de um exemplo, é o melhor dos exemplos. Eu me refiro ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o cara foi muito bom no reino de Deus, comprometido. Mas ele também era um cara todo torto. Você pega o apóstolo Paulo dizendo coisas assim, né? Você vê que ele mesmo diz: miserável homem que sou, o que eu quero fazer, eu não faço. Eu quero andar certinho, eu quero fazer tudo direitinho, mas eu não consigo. Ele que escreveu isso. E ele escreveu isso falando para os seguidores dele, para os discípulos dele, sem nenhuma falsidade, sem querer passar pano, sem querer passar uma imagem de que ele era o cara, que ele era perfeito. Olha, eu sou um líder, o apóstolo Paulo, me respeitem. Não, ele falou: eu miserável homem que sou. Eu amo as cartas de Paulo, porque não tem falsidade.
ele escreve para os liderados dele, escreve uma carta para a igreja que ele fundou lá em Roma, e diz: miserável homem que sou. Gente, eu sou um porcaria, porque tudo que eu quero fazer de bom eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer de errado eu acabo fazendo. Ah, meu Deus, quem vai me livrar deste corpo de morte? Ele diz: olha, Jesus veio para buscar, para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o pior. Era assim que ele se colocava diante de Deus, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma falsidade, porque ele entendia que estava aquém das expectativas do Senhor. Ele estava ali pela graça, ele estava ali pela misericórdia do Senhor. Você está conseguindo entender? Agora, ele era um cara que vivia para o Senhor. Ele era um cara que vivia para Deus. O coração dele estava no altar. O cara nem casou. O cara falou assim: ó, eu vou dar uma ideia para vocês, hein? Não casa não, hein? Não casem. Ele falando, né? Ele falou: ó, eu tentei avisar, para vocês não casarem. Agora, se vocês casarem, está tudo bem, fazem muito bem. Casem não, que vocês vão sentir o que é casar. Quer dizer, não é tão fácil, né, a vida a dois. Ele se recusou a casar, porque ele falou assim: se eu for casar, eu vou dividir a minha atenção. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver para o Senhor. Aí você pega, abre aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos capítulo 14, versículo 8. O que está escrito aí? O que Paulo escreveu? Ele diz: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Aí você vê Paulo se colocando diante de Deus, rasgando a vida dele diante do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20, abre aí na sua Bíblia. Olha o que Paulo diz. Mesmo reconhecendo que ele era todo torto, todo errado, né? Olha o que ele diz, olha aqui. Isso aqui conquista Deus. Conquista Deus. Olha o que ele diz aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, ele diz: olha, eu reconheço que Jesus entregou a vida dele por mim. Agora eu já não vivo mais, é o Senhor que vive em mim. Ele se entrega. Ele se compromete. Isso agrada a Deus. Não é como Natanael, o cara, bonzinho demais, mas... Entendeu? Veja o que o apóstolo Paulo passou. Ele tenta contar aqui, porque queriam diminuir a autoridade apostólica dele, e ele tenta aqui mostrar, contar um pouquinho, fazer um resumo do que ele passou pelo Evangelho. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 27. 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 ao 27. Preste atenção como é que esse cara era com relação ao reino. Ele mesmo disse que se considerava o maior dos pecadores, mas olha como ele era. Diz aqui, olha: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez.
Meu Deus, meu Deus. Você está entendendo? Aí chega Natanael, bonzinho. Jesus, olha lá, esse homem é um bom judeu, hein? Olha lá, homem que não tem dolo. Esse cara é legal, é bacana, mas cadê as obras dele? O que ele fez pelo reino? De que maneira ele contribuiu com o reino? Aí você pega o apóstolo Paulo todo errado, mas ele se expôs pelo reino. Ele se entregou pelo reino. Ele abriu mão, ele era um cara rico, ele era um cara que tinha dupla cidadania. Ele era um cara que tinha tanta autoridade que ele podia autorizar a morte de alguém. Ele autorizou a morte de Estevão, que morreu apedrejado, antes dele se converter. Ele era o cara, ele tinha muito poder. Quando ele se converteu, ele estava indo para Damasco, lá para a Síria, para poder lançar no cárcere os cristãos lá de Damasco. O cara era uma sumidade, o cara era autoridade. Aí ele abre mão de ser perseguidor para ser perseguido pelo reino. Ele é perfeito? Não, ele tinha as fraquezas dele, mas a aliança dele era uma aliança forte. A aliança dele era uma aliança frutífera. Ele errava, mas ele errava na fé. Ele procurava se consertar, buscava a santidade, reconhecia a sua insuficiência, reconhecia a sua pequena estatura diante de Deus, a sua necessidade da graça, mas ele produzia, ele estava ali, ele estava gerando frutos pelo reino. Então o que é a síndrome de Natanael? A síndrome de Natanael é quando o cara acha que ele vem para a igreja, tudo que ele precisa fazer é ele deixar de fumar, deixar de beber. Isso é consequência da sua aliança. Tudo que ele precisa fazer é não falar mais palavrão. Tudo que você precisa fazer é não ter maus pensamentos mais. Gente, isso é consequência. Se você é de Jesus, você vai se afastar das coisas que entristecem a Jesus, que te afastam do reino. Mas não é esse o foco. O foco é a geração de frutos. O foco é você se tornar um contribuinte do reino, um participante do reino. Quando você se levanta aí, vem aqui e traz o seu dízimo, você está abastecendo o reino de Deus. Quando você serve ao Senhor, eu tenho falado, essa semana eu tive uma reunião com o pastor Felipe, eu disse para o pastor Felipe o seguinte: pastor Felipe, a nossa igreja, ela tem que ser conduzida a gerar frutos. Cada membro da igreja tem que ser um discipulador. Amém, igreja? Amém. O que é ser um discipulador? É cuidar de alguém, cuidar de uma vida. Não é possível, não é admissível que você passe a vida inteira aqui só preocupado em se santificar, aí você nunca consegue, fica frustrado, aí não se envolve com nada, porque você é cobrado, quando não te cobram, você mesmo se cobra, tá? E você nunca está pronto para fazer a obra do reino. E aí entra dia, sai dia, você chega aqui, assiste culto, que legal, glória a Deus, aleluia, e vai embora, e aí, cadê os teus frutos? A gente tem que se focar na palavra, a gente tem que olhar para a palavra. O que Jesus disse em João 15,16? Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Eu os chamei para que vocês possam ir e produzir frutos. Diga glória a Deus. Até quando você vai imaginar que a igreja é um lugar onde você se reúne domingo para diminuir um pouquinho o peso dos pecados? Até quando você vai imaginar que você é um mero frequentador da igreja? Por que você ainda não se batizou? Por que você ainda não tomou uma postura mais firme com relação ao evangelho? Você não crê que o Senhor está te chamando? Você não crê que Deus tem te dado uma responsabilidade, que existem vidas que vão conhecer a Jesus através de você? Você não crê que você vai chegar em casa e você vai ser um instrumento de Deus para salvar toda a tua casa, a tua parentela? Você não crê que o Espírito Santo entrando na sua vida, você vai ser bênção no seu trabalho, você vai ser bênção aonde você estiver? Se você for no shopping, Deus vai colocar alguém no seu caminho para você ganhar? Você está entendendo? Não é a perfeição que nos permite trabalhar para o Senhor. Você lembra daquela mulher samaritana lá do poço? A mulher era toda torta, tinha uma vida toda torta. Ela foi lá falar com Jesus, Jesus recebeu aquela mulher, fez
o maior sermão, o sermão mais lindo que ele fez individualmente para uma pessoa, ele fez para aquela mulher. E a mulher era toda torta, tinha um monte de homem, o próprio Jesus falou com ela. Quando ela recebeu a palavra, sabe o que ela fez? Ela entrou em Samaria e foi falar de Jesus, e antes de Jesus sair do poço, ela voltou para o poço trazendo um monte de gente para conhecer o Senhor dos Senhores. Diga glória a Deus. Meu querido, Deus quer usar você para coisas grandes. Nós começamos um novo ano, a gente está cheio de fé, eu estou cheio de fé, meu coração está inflamado, Deus tem feito coisas maravilhosas, mas Deus quer ver cada membro da igreja sendo usado pelo Espírito Santo. Deus quer ver, Deus quer ver as coisas acontecendo, Deus quer ver você produzindo frutos, gerando frutos para o reino. Você está entendendo? Porque você tem o Espírito de Deus, e Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, ou seja, testemunha falar, testemunha gerar frutos. Diga com fé: louvado seja o Senhor Jesus. Recebe essa palavra, meu irmão. Não seja como Natanael. Não adianta você querer buscar só a santidade, todo mundo vai olhar para você: poxa, ele é legal, ele é um bom judeu, ele é um bom cristão. Isso é importante, porém, não é satisfatório. O que Deus quer é que você seja usado pelo poder do Senhor. Deus quer te usar para coisas grandes. Levanta a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Usa a minha vida da maneira como o Senhor quiser usar. Prepara a minha mente, prepara o meu coração, muda o que tiver que mudar, me prepara, porque esse ano eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus.